Olá, vamos voltar às nossas discussões sobre a gestão de marketing. Nós fizemos a primeira parte, onde nós discutimos alguns conceitos fundamentais e vamos então finalizar essa nossa introdução à área de gestão de marketing. Lembrando, nós conversamos e estamos trabalhando de marketing no conceito de entender e atender ao mercado. Então, ou seja, marketing no conceito de atividade humana ou processo social, ou seja, processo conjunto, orientado para a satisfação de desejos ou necessidades dos indivíduos e organizações por meio ou através de processos de troca. Então, tendo esse conceito, esses dois conceitos em mente, vamos continuar nosso trabalho. Lembrando que nós temos então dois tipos, vamos dizer, duas classificações para marketing. Então, o marketing estratégico e o marketing operacional. Marketing estratégico é aquele voltado para as ações de longo prazo, que tem a ver com o plano estratégico da organização, foca em analisar o mercado, buscar oportunidades, avaliar ciclo de vida de produtos e do mercado, bem como análise da concorrência. Nós estamos falando do entender o mercado. E nós temos também o marketing operacional, que é focado no dia a dia, nas operações, tem a ver com o curto prazo da organização e, consequentemente, nos 4 elementos fundamentais que definem a estratégia operacional da área de marketing: preço, produto, praça e promoção. No nosso último vídeo, nós conversamos sobre o marketing operacional, que significa o atender o mercado. Agora nós vamos discutir um pouco sobre marketing estratégico, que tem a ver com o entender o mercado, Então, básico, o que é marketing estratégico? Nada mais é do que o estudo, vamos chamar assim, a análise do posicionamento da empresa. Como é que a empresa ou a organização, se nós estivermos falando de algo não lucrativo, qual é o posicionamento desta organização no mercado, no ambiente em que ela atua. Ou seja, como é que a minha empresa está posicionada em relação a clientes, concorrentes, a fornecedores, que tipo de produto ela trabalha, qual é a composição de produto que ela tem, ou seja, entre bens e serviços, que necessidades ela atende, que desejos ela atende, como é que ela gerencia essas questões. Esse produto que ela oferece, essa solução que é ofertada pela empresa, é uma solução que tem vida longa nesse mercado? O próprio mercado onde ela atua é um mercado que tem vida longa? Ela está trabalhando num ambiente de commodities, num ambiente de nicho? Existe possibilidade de segmentação ou subsegmentação desse mercado? É isso que nós estamos falando quando nós estamos falando de marketing estratégico, ou seja, é pensar a empresa no contexto do seu ambiente, no presente e no futuro. Por isso ela é chamada de estratégico. Considerando isso, vamos pensar que a gente entende marketing do aspecto do ambiente de marketing. Nós temos basicamente dois tipos de ambiente, o microambiente e o macroambiente. O microambiente tem a ver com aquelas questões do chamado ambiente operacional, que tem a ver com as atividades associadas ou com os agentes que estão associados às interações diretas com a minha organização, com a minha empresa. Tem a ver com o quê? Tem a ver com quem que eu lido diretamente nas minhas operações, tá? Tem a ver com as minhas ações individuais, elas afetam esses agentes ou esses elementos do microambiente. E as ações desses agentes do microambiente também me afetam diretamente. Ou seja, eu tenho que entender como é que eu me relaciono com eles para saber que minhas movimentações estratégicas, minhas decisões, minhas ações, que impactos ou que reações poderão gerar nesses agentes desse microambiente. Os principais desse microambiente, primeiro, só é a própria empresa, a própria organização, a sua integração interna das várias áreas, departamentos, as pessoas, os objetivos individuais e internos de cada elemento, de cada pessoa na organização.
Esses elementos formam o que é a minha empresa. Então, decisões da minha empresa afetam a minha empresa. Decisões que eu tome ou mudanças de política, de perfil, vão afetar a minha empresa, pois vão afetar a interação da minha empresa com os seus componentes internos. Segundo elemento, eu tenho que verificar os fornecedores. Porque quando eu trabalho no microambiente, fornecedores são parceiros, ou deveriam ser parceiros. Porque quando eu tenho um fornecedor como parceiro, eu tenho garantia de fornecimento em melhores condições. Quando eu tenho um fornecedor como concorrente, eu tenho um fornecedor que ele não é confiável. Então, se ele não é confiável, ele pode gerar problemas para mim a longo prazo. E a ideia do fornecedor não é criar problemas, não é essa a intenção, não é essa a ideia que a gente trabalha, e sim criar interação e vantagem competitiva. O outro elemento importante nesse aspecto, nós estamos falando dos clientes. Quem são os clientes? Os clientes são aqueles que buscam o meu produto, que interessam pelo meu produto, que irão adquirir o meu produto, seja para consumo próprio, e aí nós estamos falando de consumidores, seja para venda, distribuição, agregação de produto ou outra utilidade qualquer que não o consumo imediato e direto. E aí nós chamamos de clientes ou clientes organizacionais. Independente deles, eles são quem? Os alvos dos produtos da empresa. Significa o quê? Aqueles agentes que têm problemas, lacunas, para os quais meu produto é a solução. Quem são eles? Onde eles estão? Né? Parafraseando coisa, onde estão, o que comem, o que vestem, o que desejam. É isso que eu quero saber quando eu trabalho com a ideia dos clientes. Outro elemento importante são os intermediários. Basicamente, aqui nós estamos falando de todos aqueles elementos que ajudam com a distribuição do produto. Né? Trabalham principalmente a ideia da praça, que nós vimos lá no marketing operacional. É que nós estamos falando de transportadores, estamos falando de operadores logísticos, estamos falando de seguradoras, de bancos, de agências de crédito, de agências de fomento, de todos esses elementos que de alguma forma contribuem para o processo operacional ou para o processo de distribuição e gerenciamento da organização. São microagentes. Minha ação os afeta. As ações deles me afetam. Eu tenho os concorrentes que a ação direta deles pode fazer com que eu ganhe ou perca espaço. Então eu preciso monitorá-los. E ao mesmo tempo, as minhas ações podem gerar ganhos ou perdas de espaço deles, mas vai gerar com certeza reações. Então eu preciso entender quais são as características deles para saber que tipo de reação que eu posso esperar das ações que eu vou tomar dentro desse microambiente. Lembrando que aqui estão todos muito perto, então as minhas ações elas impactam imediatamente nesses agentes, e as ações deles ou reações deles às minhas ações também vão impactar de imediato na minha organização. E eu tenho ainda os agentes públicos, que nós estamos falando de outros stakeholders do mercado, que estão associados principalmente com controle, com fiscalização e outros aspectos. Então nós temos as agências públicas, como por exemplo a Anvisa, Instituto Ambiental, órgãos de fiscalização, Receita Federal, Receita Estadual. Nós estamos falando de todos esses agentes públicos que de alguma forma afetam ou definem ou determinam alguns modos de agir dentro do meu mercado, da minha atividade. E são agentes do microambiente de marketing. Nós temos também o chamado macroambiente de marketing. E no macroambiente de marketing nós estamos falando, quando a gente, semelhante à análise de planejamento estratégico, nós falamos da análise do ambiente geral, né? O ambiente externo geral. Esse ambiente externo geral, o macroambiente de marketing, está associado às grandes tendências do ambiente que não são dominadas ou determinadas ou definidas ou mesmo afetadas por nenhum agente individualmente. Né? Os agentes individualmente não têm capacidade de afetar esse macroambiente, mas todos os agentes em qualquer cadeia, em qualquer posição da cadeia, eles são afetados por esse ambiente de marketing. E aqui nós temos as grandes, vamos dizer, as grandes
determinantes desse ambiente organizacional. E aí a gente vai trabalhar com o quê? Com a questão tecnológica, os fatores tecnológicos, sejam hardware, software, estruturas, equipamentos, tecnologias, novos conhecimentos, avanço tecnológico, avanço de conhecimento científico, novos produtos, novas demandas, novos mercados, tudo está envolvido nessa ideia da questão tecnológica. O componente tecnológico é extremamente importante, principalmente quando se trata de século XXI. Também é importante a questão governamental, que nós estamos associando aqui a questão das leis, impostos, política fiscal, política tributária, política monetária, ou seja, nós estamos falando aqui do governo, do Estado, né, afetando as ações, e essas ações, normalmente elas vêm na forma de tributos ou legislação. Então, o aspecto de legislação, tributos e a própria política de ação do governo, seja ele qual nível, seja nível federal, estadual ou municipal, afetam de forma indistinta todas as organizações. Terceiro elemento é a ideia da economia como um todo, a macroeconomia, né? Então, nós estamos falando de componentes como renda, emprego, inflação, juros, PIB, crescimento de PIB, taxas de juros, interação da política fiscal, as políticas macroeconômicas e os ajustes da política macroeconômica ao ambiente econômico internacional. Tudo isso traz dificuldades. Então, estamos falando de crises financeiras, nós estamos falando de períodos de bonanças, nós estamos falando, por exemplo, de impactos de elementos ou situações atípicas, como, por exemplo, pandemia, guerras e outras coisas. Está envolvida nesse ambiente econômico. Nós temos também a dimensão demográfica. Demográfica tem a ver com o perfil da sociedade. E esse perfil da sociedade muda ao longo do tempo. Então, nós estamos falando de sexo, nós estamos falando de renda, nós estamos falando de faixa etária, nós estamos falando de escolaridade, nós estamos falando de classe social, nós estamos falando de disponibilidade financeira, nós estamos falando de elementos associados, por exemplo, a perfil dessas pessoas. Então, ou seja, esses fatores demográficos, migração, disponibilidade de mão de obra, está tudo envolvido aqui. Afeta de forma indistinta todas as organizações. Temos também os aspectos culturais, né, que a gente poderia chamar como socioculturais, que tem a ver com preferências, costumes, moda, estilo de vida, região, aspectos étnicos, aspectos culturais. Tudo isso são fatores extremamente importantes para serem avaliados e afetam de forma indistinta todas as organizações. Dentro do aspecto cultural estão, por exemplo, as mudanças sociais, as mudanças de costume, as pressões, por exemplo, exercidas pelas organizações não governamentais com tendências de consumo de mercado, consumo de produtos orgânicos, consumo de produtos, o crescimento do veganismo, crescimento de algumas áreas de consumo consciente. Aqui estão os aspectos de ESG, né, que é de sustentabilidade, né, Environmental, Social and Governance, e a parte de sustentabilidade, quer que seja social, econômica ou ambiental, que é o tripé da ideia da sustentabilidade. Então, tudo isso está sendo enfocado dentro desse ambiente macro, desse macroambiente. Considerando ainda, então, dentro desse macroambiente, algumas questões são relevantes dentro da ideia da interação de marketing. E aí, principalmente, a ideia do comportamento do consumidor. Então, o que é o consumidor? O consumidor é o agente final, é o objeto final, o elemento mais importante do processo empresarial, todo o processo empresarial é o consumidor, é quem vai dar uso ao produto. E ele é que movimenta. Então, vamos dizer assim, todo o processo de gerenciamento, toda a atividade econômica, ela tem como motor o comportamento do consumidor. Se não houver consumo, se não houver utilização, não existe produção. Né? Todo o processo de produção só existe porque alguém está consumindo, alguém está utilizando o produto. Então, o consumidor é ele que define quais são os rumos. E, no entanto, a gente precisa monitorar esse consumidor de forma constante. Por quê? Porque ele muda o seu perfil de compra, o seu comportamento de compra.
em razão de várias questões, em razão principalmente das questões associadas ao macroambiente de marketing, né, as ações de sociais, de moda, de renda, econômicas, né, político-econômicas, a questões sociodemográficas e principalmente as tendências. Né? A questão da tecnologia e essas questões são questões muito, muito caras ao consumidor, ele é muito sensível a isso. Então, eu preciso estar sempre monitorando quem é o meu consumidor, como é que ele está trabalhando, o que ele está pensando, como é que ele está, esse comportamento dele, como é que ele está caminhando. Diante disso, eu preciso entender, dentro desse processo todo, como é que se dá o processo de compra. Esse processo de compra, a tendência dele é que a gente trabalhe com 3 elementos que são elementos, vamos dizer assim, fundamentais. Né? Eu tenho 3 agentes importantes. Eu tenho o tomador da decisão de compra, preciso saber o seguinte, quem decide o que comprar, quando comprar, como comprar. Né? Quem é que decide a compra? Eu preciso entender quem é essa pessoa. Quem influencia a compra? Quem influencia a compra? Quem influencia a compra é o quê? É aquela pessoa que dá opinião, que dá palpite e que muitas vezes é um elemento crítico. Ele, por exemplo, pode estabelecer critérios do que comprar ou do que não comprar. E quem é o agente de compra? O agente de compra é o comprador, ou seja, quem vai lá e efetiva esse processo de compra. Diante disso, a gente tem que entender o seguinte, quais são os fatores que afetam esse comportamento de compra de todos esses elementos, dos 3 elementos ali? Basicamente, nós temos fatores econômicos, que nós estamos falando de preço do produto, da renda, da taxa de juro, do preço de produtos substitutos, da disponibilidade financeira, de crédito, tudo isso faz parte dos fatores econômicos, eles afetam. Quando você tem muito dinheiro, você compra mais coisas. Quando você tem pouco dinheiro, você precisa restringir o seu orçamento. O seu orçamento está apertado, você precisa restringir o seu perfil de compra. Nós temos fatores psicoculturais, né, ou socioculturais, ou psicossocioculturais, que a gente vai trabalhar o quê? A ideia de status, de preconceitos, de percepção, de valores. São fatores extremamente importantes. E aí nós estamos falando aqui muito da ideia de tribos, né, que é uma coisa bastante comum, de nichos, de perfis, de grupos de pessoas que consomem determinado tipo de produto e são favoráveis a determinado tipo de produto e pode ser completamente contra determinado tipo de produto. Então aqui nós estamos falando, por exemplo, de veganos. Né? Nós estamos falando aqui de pessoas envolvidas em movimentos sociais, que têm características psicoculturais muito sólidas. Então elas vão levar muito em consideração se quem está vendendo um produto está envolvido com essas causas. Aqui tem muito a ideia da defesa de causas, do ativismo, seja ele econômico, seja ele cultural, seja ele social, seja ele ambiental. Essa é a ideia do ativismo, está muito envolvida com isso e é fundamental como fator psicocultural para a compra. Nós temos os fatores antropológicos e culturais, que tem a ver com religião, tem a ver com costumes, tem a ver com grupo étnico, com região de atuação. Por exemplo, a região sul do país é característico a ideia do churrasco. A característica do centro-oeste é característico o tereré. O nordeste é característico a carne de sol. No norte é característico o consumo de peixes. Olha só, então nós estamos vendo questões de região que dá diferença. Então eu tenho grupos étnicos, os indianos não consomem carne bovina, os judeus não consomem carne suína, então, ou seja, fatores religiosos, costumes. Então esses fatores afetam o perfil de compra e fazem com que nós tenhamos maior ou menor penetração em certos grupos. E a gente precisa entender quais são variáveis dessa decisão de compra. Né? E entender, né? O entender o mercado é sobre o seguinte, olha, dentro do meu mercado, né, quais são os fatores que afetam esse meu mercado, quem são os agentes específicos, quem cumpre cada papel nesse mercado, dentro desses papéis, como é que são os fatores de comportamento de compra para cada fator ou cada elemento desse. E
Aí eu vou trabalhar o seguinte, qual é a ocasião de compra? Como é que se dá a ocasião de compra? Tem que ver o momento. Muitos produtos, a compra ela não é imediata, ela é um processo de compra que ela vai maturando a necessidade, a busca, a negociação, a busca de opções, a busca de oportunidades, até que se ocorra efetivamente a compra, que é a ocasião da compra. Eu preciso compreender isso muito facilmente, ou muito claramente. Exemplos típicos disso, a compra de uma casa, a compra de um imóvel, a compra de um carro, não são compras simples, são compras que demandam um processo de compra, um processo longo. Eu preciso entender com muita característica, se eu estou vendendo com muita precisão, como é que é o processo de compra desse cliente para eu poder oferecer e influenciar a sua decisão de compra, né? Para que na ocasião o meu produto seja preferível a esse cliente. Nesse sentido, a gente precisa entender que existem algumas tendências nesse ambiente. Que tendências são essas que a gente percebe no ambiente de marketing, nessa ideia geral? Algumas ideias são a questão da gestão da cadeia de suprimentos e marketing. Qualquer que seja o processo, nós estamos dentro de uma cadeia de suprimentos que interliga uma série de fornecedores, a minha empresa e uma série de clientes ao longo do processo. Todos esses agentes, eles agregam valor ao produto, eles contribuem para a distribuição desse produto, seja física ou mesmo para agregação de valor, seja física ou acessoriamente. Nós temos dentro dessa cadeia a necessidade de comunicação, de integração, de fluxo de informação. Por isso, a ideia da tecnologia da informação e da comunicação, as famosas TICs, são fundamentais, né? Tudo hoje se faz por números, por dados. Nós precisamos trabalhar com os dados, com big dados, com algoritmos de análise de números, de informações. Sem isso, a nossa percepção de mercado ela fica limitada e, consequentemente, a gente pode perder muitas informações úteis para planejamento de ações. Nós precisamos entender outro aspecto que tem a ver também com essa ideia da tecnologia, que é o ECR, que é um movimento, vamos chamar um movimento, uma estratégia, uma filosofia de resposta rápida ao consumidor. Então, o consumidor muda rapidamente de perfil ou percebe uma mudança de perfil. Eu, enquanto empresa, tenho que entender rapidamente essa mudança de padrão, essa mudança de comportamento ou essa mudança de requisitos e rapidamente conseguir apresentar solução adequada a isso, se responder a essas demandas ou mudança nessa demanda do cliente. E isso se dá sempre através de um processo de pesquisa de marketing. Eu tenho que pesquisar o meu consumidor, eu tenho que pesquisar o meu cliente, eu tenho que conversar com ele, e ao conversar com ele, entender como ele é, o que ele pensa, o que ele gosta, o que ele não gosta, qual é a tendência de comportamento dele, o que ele quer comprar, o que ele dá valor, o que lhe falta, para que eu possa, então, oferecer produtos adequados a isso. Isso, então, está dentro do contexto do marketing estratégico. Tudo que nós conversamos aqui tem a ver com compreender, entender o mercado, o ambiente onde a empresa ou a organização está inserida. Quando eu entendo isso, eu tenho melhores condições de apresentar um produto, uma solução mais adequada para atender a esse meu cliente ou esse meu consumidor. Então, agora fazendo uma síntese geral, vamos entender e compreender que marketing é muito mais do que propaganda. Marketing é a laranja, a propaganda é no máximo um gomo dessa laranja. Propaganda faz parte de marketing. Faz parte, é uma parte, mas não é, e talvez nem a mais importante, tá? A gente precisa ter isso com muita clareza. Outra questão, marketing significa entender o mercado em que se atua ou que se pretende atuar e atuar para atender esse mercado, né? A parte do marketing estratégico, então, tem a ver com esse entender, criar, estudar e desenvolver questões estratégicas associadas a marcas, produtos, nichos, perfil de cliente, mudança, imagem da empresa,
mudança de comportamento do consumidor, percepção da interação do funcionamento do comportamento do consumidor, interação dos micro e macro ambientes no contexto da empresa e as suas mudanças ao longo do tempo, ou seja, entender esse tênue equilíbrio que ocorre nesse mercado. E por último, eu tenho o marketing operacional, que a partir do momento que eu entendi o mercado, eu preciso atendê-lo. Entendi quais são as suas carências, eu preciso atender. Para atender esse mercado, eu preciso então definir um conjunto de atividades principais, fundamentalmente, como aspecto crucial disso, o mix de marketing, que são os 4 P's. Tem que definir qual produto vai atender essa demanda, qual o preço que eu vou cobrar por esse produto, como eu vou apresentar esse produto ao meu cliente potencial, ou seja, qual a promoção, e onde eu vou colocar esse produto disponível, ou seja, qual a praça. Então, os 4 P's, produto, preço, praça e promoção. E feito isso, nós finalizamos a nossa discussão ou a introdução aos conceitos de marketing. Marketing, então, pensem, é um universo, e dentro desse universo, nós só abrimos a porta, né? Agora cabe a cada um entrar e aprofundar dentro desses conceitos. Deixo aqui uma última fala, né? O novo marketing é educar, interagir e conversar para entender o cliente. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, bons estudos para vocês. Tchau, tchau, até a próxima.